Sabe aquele pânico que bate quando a gente percebe que formatou o SSD por engano? E agora? Será que tem esperança de recuperar os arquivos? Essa é uma pergunta que tira o sono de muita gente e a resposta curta, vinda direto dos especialistas, é provavelmente não. Nessa análise, a gente vai entender direitinho o porquê. Então, vamos começar pelo básico. Quase todo mundo tem aquela ideia de que deletar um arquivo não o apaga de verdade. E olha, por muito tempo isso estava certíssimo. O problema é que a mesma tecnologia que deixou nossos computadores voando também mudou, assim, fundamentalmente o que a palavra apagar significa. E é aqui que o nó se forma, o que confunde todo mundo. Porque de um lado a gente vê um monte de programas por aí, Easios, Disk Drill, Recuva, todos prometendo trazer seus arquivos de volta, quase como mágica. Mas aí do outro lado, vem os especialistas tipo a eRecovery e jogam um balde de água fria. Com o SSD formatado, a chance é quase zero. Então, quem tá falando a verdade? Pra gente desembolar isso, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo. Para a gente entender por que a recuperação em SSD dá tão errado, primeiro precisamos dar uma olhada em como a coisa funcionava na época dos HDs, os discos rígidos mais antigos. Foi ali, sabe? Foi ali que nasceu essa ideia de que recuperar arquivos era moleza. Pensa assim, ó. Um HD era tipo uma biblioteca gigante. Quando um arquivo era apagado, o sistema operacional só ia lá no catálogo de fichas da biblioteca e, pum, arrancava a ficha daquele livro. Ele avisava, ó, essa prateleira aqui está livre. Só que o livro, que são os seus dados, continuava lá, intacto na estante. Ele só ia ser descartado quando outro livro precisasse daquele espacinho. E é por isso que os programas de recuperação faziam a festa. Eles meio que ignoravam o catálogo e saíam fuçando nas prateleiras procurando por esses livros que estavam lá esquecidos. Só que aí, o jogo virou. Chegaram os SSDs, as unidades de estado sólido. E o ponto-chave aqui não é só que eles são mais rápidos. É que a lógica de funcionamento deles é outra, completamente diferente, principalmente na hora de apagar as coisas. E é exatamente aqui que está o pulo do gato. A verdadeira revolução do SSD não foi só na velocidade para abrir as coisas. Foi no jeito que ele gerencia e, mais importante, como ele limpa os dados que não servem mais. É essa pequena, grande diferença que transforma a recuperação de dados num verdadeiro pesadelo. E o grande culpado, ou herói, dependendo do ponto de vista, por essa mudança toda tem um nome. É o comando Trim. É ele o ponto de virada, a tecnologia que deixou os SSDs super eficientes, mas ao mesmo tempo absolutamente implacáveis com qualquer dado apagado. Tá, mas o que é esse tal de Trim? Pensa assim. É tipo uma conversa direta entre o sistema operacional e o cérebro do SSD. O sistema chega e fala, olha, esses pedaços de dados aqui, o dono não quer mais, pode dar um jeito neles. O lance é que o objetivo do Trim não é destruir seus dados por maldade ou segurança, é tudo sobre otimização. Ao limpar esses espaços, o SSD garante que, na próxima vez que precisar salvar algo, o lugar já vai estar limpinho, pronto para receber o arquivo novo. É uma jogada de mestre para performance e para fazer o SSD durar mais. Agora, vamos ver a reação em cadeia que um simples clique em formatar causa. Primeiro, o comando é enviado. Na hora, o sistema operacional aciona o trim em todo o SSD. Aí, o controlador do próprio drive começa um trabalho ativo, uma faxina pesada, zerando todos aqueles blocos de dados. Entende a diferença? Os dados não ficam lá, escondidinhos. Eles são ativamente aniquilados pelo próprio hardware. E vale lembrar, para o SSD, essa limpeza toda não é um defeito, é uma função essencial. E essa frase aqui da eRecovery, ela resume o drama todo de um jeito perfeito. A cada minuto que o SSD permanece ligado após a formatação, o Trim está trabalhando em segundo plano, destruindo seus dados de forma permanente. Ou seja, não é uma questão de se os dados vão sumir, é uma questão de em quanto tempo. E esse tempo é curtíssimo. Deixar o SSD ligado depois de formatar é literalmente assistir ao relógio em contagem regressiva para a perda total dos seus arquivos. Ok. A teoria é de arrepiar. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Será que é impossível mesmo? E todos aqueles programas que prometem milagres, é tudo só propaganda? Dá uma olhada nesse relato aqui. É de uma pessoa de verdade, lá do Reddit. A pessoa formatou um SSD com um Trim ativado, usou um pouco e aí tentou de tudo. Disk Drill, Easy Use, Recuva, percebe? São exatamente aqueles nomes da promessa. E o resultado? Fracasso total. A pessoa simplesmente desistiu. E olha, isso não é um caso raro não.
É basicamente a história de todo mundo que tenta fazer isso. Então, essa tabela aqui resume a ópera toda. De um lado, o SSD formatado. Chance de recuperar? Mínima, quase zero. O culpado, o comando trim, que vai lá e apaga tudo ativamente. Do outro lado, um HDD ou até um pendrive. Chance de recuperar? Altíssima, porque eles não têm essa tecnologia, então os dados ficam lá, quietinhos esperando algo ser gravado por cima. É por isso que recuperar um pendrive é infinitamente mais fácil que um SSD moderno. São bichos completamente diferentes. Bom, se recuperar os dados é praticamente impossível, então qual é a saída? A resposta é até meio óbvia, mas é a única que funciona. Prevenção. E essa frase aqui é para anotar e colar na parede. A melhor recuperação de dados é aquela que nunca precisa acontecer. Esse é o lema da era dos SSDs. Aquele colchão de segurança que a gente tinha com os HDs, já era. O Trim tirou ele de nós. A estratégia agora tem que ser outra. Parar de apagar incêndio e começar a evitar que ele comece. Então, para a gente fechar, vamos repassar os pontos principais. Primeiro, o Trim foi feito para velocidade, não para salvar ninguém depois de uma formatação. A ação dele é permanente, ponto final. Segundo, aqueles programinhas de recuperação, para esse caso específico de SSD formatado, eles são praticamente inúteis. E terceiro, o mais importante de tudo, a única maneira de garantir a segurança dos dados é fazendo backups. Backup regular, na nuvem, num HD externo, onde for. Backup hoje em dia não é mais luxo, é necessidade básica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Nesse mundo onde os dados parecem tão descartáveis, o que de fato significa apagar alguma coisa? A tecnologia que nos deu tanta velocidade também meio que pegou um conceito que a gente achava que entendia e virou de cabeça para baixo. Num SSD, apagar voltou a ter o seu significado original: fazer desaparecer. E talvez a gente precise se acostumar com a ideia de que no mundo digital algumas coisas simplesmente não têm volta.